Vamos aqui aguardar esse Brasil que caminha, que deve caminhar. Olá, gentes. Olá, gentes. Boa noite. Boa noite. Para quem é de boa noite, né? Boa noite para quem é de boa noite. Esperando aqui, vamos esperar chegar o povo. Vamos esperar chegar a povoaria. Simbora, povoaria. Boa noite para quem é de boa noite. Simbora, povoaria. Vamos aqui que faz tempo que a gente não troca uma ideia aqui. Tela na tela, né? Não é olho no olho, mas tela na tela. É importante. Boa noite, meu povo. Boa noite. Muito obrigada por tanto carinho e elogio. Olha assim, ó, orgulho. Fofura, presidenta. Oxente, que eu saiba, a presidência está muito bem, aliás, a presidência está muito mal ocupada, né? Então, lutemos para que mudemos, né? Ana Paula Xongani, meu amor da minha vida, Cícera! Direto de Moreré, Cícera, Ana Paula Xongani, Drita Silva, Adriana Moreira. Gente, só gente boa. Simbora, meu povo. Boa noite, repito, para quem é de boa noite. Porque eu vim aqui agora, né? Obviamente, para celebrar. É importante celebrar. A gente vive em constante, em tantos momentos, né? De oposição, de reação, de luta, de embate. A gente tem que celebrar as conquistas também, as vitórias também. Ninguém tá aqui iludida, achando que acabou e amanhã a gente vai viver num panfleto animado, né, de um mundo épico, etéreo e etc. Estamos falando aqui de realidade. E o quão é importante também significarmos a realidade. Isso que aconteceu hoje, né, do PL 504, que proíbe publicidade de preferências sexuais e movimentos de diversidade sexual relacionados à criança. Esse projeto que acaba de cair na Assembleia Legislativa, falo mais sobre esse caimento daqui a pouco, ele precisa ser celebrado, porque estamos sim, vivemos numa constante tratativa de ataques vorazes às humanidades, às pautas dos direitos humanos, aos pactos mínimos de sociabilidade. Acho muito grave, inclusive, que a gente tenha que recorrer à legislação para dizer o óbvio. A legislação, que é um instrumento importantíssimo, fundamental, de regulação de uma sociedade que está dada à barbárie, porque só é possível isso, né? É uma sociedade que está dada à barbárie, mas que temos mecanismos de regulação, dentre eles a legislação. Então a gente precisa comemorar, é importante comemorar. Hoje conseguimos eu consegui protocolar uma emenda de plenário que fez o projeto PL 504 voltar para as comissões. Isso é um grande feito. Precisa de 19 assinaturas para isso acontecer. Imaginem dentro de um tempo, de uma época, de um parlamento com muitos registros de conservadorismo. E não conseguimos apenas 19 assinaturas, que era o mínimo, contando com o que é a oposição, que já estava bem dada. Foram 32 assinaturas. Isso indica uma coisa muito importante em termos de política institucional.
Quer dizer que, embora tenhamos valores e construções muito diversas sobre a orientação, né, do país, da cidade, da sociedade, né, estratégias diferentes, inclusive muitas as quais eu não concordo, tem pactos mínimos que não podem ser quebrados. Isso aponta para algo muito positivo. Pactos mínimos não podem ser quebrados. E um desses pactos é não colocar a população, a comunidade LGBT, como afeitas a práticas danosas ou com a negatividade com a qual o projeto estava nos colocando. Isso é uma vitória. Isso é uma vitória. É uma vitória. Quero falar aqui também que é óbvio que a gente vai se manter sempre em vigília, sempre muito bem organizadas pensando sobre isso. Inclusive, eu já falei isso em alguns momentos, em conversas, principalmente internas, com a Mandata Quilombo, que é este meu gabinete. A Mandata Quilombo, desde o início, quando entramos na Assembleia Legislativa de São Paulo, vários projetos LGBTfóbicos entraram junto. E uma orientação que eu tinha, né, eu orientei, a gente se organizou dessa forma, era que nós não dessemos visibilidade a esses projetos, porque eu tenho absoluta consciência de que muitos deles são panfletários. Isso desde muito tempo, eu tô falando de 2019, muito tempo, a louca, né? Essa coisa do tempo da internet, né? O tempo da vida. Desde 2019, quando assumimos, sabíamos que esses projetos eram panfletários, porque à medida que a gente se opõe e visibiliza esses projetos, esses grupos reacionários também alcançam capital político. Um exemplo disso é um projeto que quer banir as trans nos esportes. Vira e mexe, ele entra e sai. Ele entra e sai, que é feito por deputados que em nenhuma outra circunstância teria, por exemplo, um motivo para falar na imprensa ou em qualquer outro lugar. Então a tratativa é que a gente não visibilize esses projetos e tratemos eles de forma legislativa. Então, vamos trabalhar em cima desses projetos LGBTfóbicos internamente no processo legislativo, acreditando e confiando também no processo legislativo. Esse 504, ele só veio à tona aqui, e eu fiz o chamamento, dei o grito mesmo para a gente se mobilizar, porque ele entrou em regime de urgência e, ao mesmo tempo, ele corria um sério risco de ser aprovado. A história desse projeto, para além do chamamento, né, muito anterior ao chamamento que eu fiz há 2 semanas atrás, consta uma sessão plenária na qual eu me mostrei extremamente indignada com esse projeto entrar no regime de urgência. Fiz todas as falas que, né, vocês podem recuperar aí no site da Lesp, mas eu vou colocar em algum momento aqui esse histórico, e fui veementemente atacada, e no momento seguinte, que foi um congresso de comissões, várias comissões da Lesp se juntaram depois desse momento de plenário para falar sobre a viabilidade do projeto e ir para o plenário. Nesse congresso de comissões, que é um ambiente mais fechado, mas também é público, dá para acessar, eu apresentei um voto em separado. Esse voto em separado é igual à emenda que eu apresentei hoje. No que consta esse voto separado? Olha só, porque além do esforço de ter que justificar o óbvio, que LGBT não é má influência, respeita a humanidade LGBT, etc e tal, além do óbvio, a gente teve que fazer um extremo exercício para organizar o discurso, né, para colocar em termos, né, jurídicos, enfim, com toda a formalidade necessária, e adequar o projeto para que ele pudesse realmente vir a ser votado do jeito que eu estava pensando que poderia vir a ser. E aí o que eu fiz? Confundi tudo. Não embaralha não, gente. Segura. Eu sei que eu vou falando rápido, é uma coisa que já está no loop. O que eu fiz nesse voto em separado, que é igual à emenda? Eu fiz uma correção. A correção qual é?
afastei as pessoas LGBTs desse estigma discriminatório que nos associa a práticas danosas, que nos associa a mais influências e etc. E ao mesmo tempo permaneci, porque é uma pauta importantíssima, com a proteção da infância e da adolescência. A proteção da infância e da adolescência e dos direitos e construção de cidadania da população LGBT não é oposição. Não são pautas concorrentes, de forma alguma. Por muitos, inúmeros motivos. Eu posso citar vários. Um básico, nós já fomos criança. Outro básico, nós construímos família. Outro, que é para além dessa relação afetiva próxima, eu sou uma educadora, trabalhei muitos anos com criança. E para além disso, eu sou uma cidadã que compreende a sociedade na integralidade e na complexidade que ela precisa ser entendida. E isso, óbvio, não exclui as crianças. Então, somando esses dois elementos, a proteção dos direitos e a construção da cidadania LGBT e a proteção dos direitos da infância, que estavam colocados em oposição no projeto da deputada Marta Costa, eu protocolei uma emenda, um voto em separado, no caso, na época. E aí o que fala? No projeto original ela fala que é proibido publicidade em qualquer veículo e etc e tal, de preferências sexuais e movimentos de diversidade sexual em relação a crianças. Ora, e a justificativa do texto dela fala práticas danosas, essas coisas todas que você já sabe. A correção que eu fiz foi a seguinte, baseada na portaria do Ministério da Justiça, que tece sobre classificação indicativa. Quais são os conteúdos que são inapropriados para a criança. E aí eu substituí o termo preferências sexuais e movimentos da diversidade sexual por é proibido no estado de São Paulo publicidade que contenha sexo, drogas e violência para crianças. Óbvio. Porque a proteção da infância e da adolescência, é óbvio que ela deve ser garantida, é óbvio que estarei nessa missão. Agora, jamais é possível escamotear, camuflar um discurso de ódio e de exclusão em relação às LGBTs com o discurso de proteção à infância. Proteger as crianças por exemplo, pensar no que são as questões graves e nevrálgicas que hoje atormentam a infância brasileira. A fome, por exemplo. A fome. Exploração do trabalho infantil. Essa é uma questão também. Abuso físico e sexual doméstico. Uma outra, acesso à escola pública. Acesso à escola pública, acesso à educação de qualidade. Então, assim, os problemas da infância são outros. Pessoas LGBTs não são um problema para a infância. Não são uma influência. Não são uma influência. Enfim, né? Dito isso, esse processo todo, quero fazer um agradecimento importantíssimo a todos vocês. Todos vocês. Dizer da importância de nós nos implicarmos sempre com as pautas que estão na ordem pública. Qualquer pessoa pública, no sentido política, eleita, ela não recebe um cheque em branco, ela recebe um voto de confiança. Um voto de confiança. Logo é preciso acompanhar. Logo foi necessário e importante, para além de mim, que sou uma política institucional, né, faço parte da política institucional, legitimamente, né, legitimada e eleita nesse processo, a sociedade civil organizada, e eu falo movimentos sociais, pessoas de forma independente, né, empresas, né, enfim, absolutamente tudo, participem disso, interfiram nessas decisões que saem desses lugares da política institucional. É fundamental, a gente não pode se esquivar disso. Tem pactos, repito, pactos sociais que são
que são tácitos, que são não rompíveis, não devem ser rompidos. Inclusive, voltando, né, indo a questão, né, jurídica, a questão legislativa, isso está previsto em lei, né? A Carta Magna da Nação diz sobre o direito à igualdade, sobre direitos fundamentais. Então, assim, há essa parte importantíssima e fundamental, mas eu preciso, né, eu desejo e eu anseio que a gente não precise recorrer a nenhuma escritura para pensar e agir em relação ao óbvio, que é o respeito à humanidade de toda a gente. Quem exerce má influência e prática, né, inadequada pode ser qualquer pessoa. Não deveria fazer, mas qualquer pessoa o faz. E isso não pode, de forma alguma, ser colocado em relação a um determinado grupo pela sua condição de existir. É isso. Esse projeto, ele disparou gatilhos muito pesados e questões muito difíceis de retomar, e que eu nunca tinha exposto em público, porque, enfim, não costumo fazer do meu histórico de vida pessoal. As pessoas inferem e pensam, olha, a negra trans nordestina, e fica imaginando um monte de coisa. Algumas coisas, eu não falo o que aconteceu. Eu não falo, mas isso é uma questão minha, muito pessoal, assim. Porque isso deve ser denunciado. Mas disparou uns gatilhos e eu falo assim, em relação à relação com minha mãe, com minha família, sabe? Como foi difícil reatar tudo isso depois de anos. E sabendo que tantas essas pessoas que sempre estiveram, que nasceram e cresceram comigo, tinham uma ideia muito parecida sobre como se eu fosse uma coisa ruim, errada. Gente, me fez olhar no espelho de novo para pensar, nossa, que coisa ruim você é, que coisa ruim você está fazendo. Sabe, chegando num momento, inclusive, muito doido de ficar caçando defeitos e problemas, mas que não dizia nada a respeito a isso, sabe? Assim, é muito profunda a violência que esse projeto causa em nós, pessoas LGBTs. Muito profunda, porque diz respeito à nossa condição de pessoas LGBTs, mas diz respeito à nossa condição de ser gente. Então, assim, coisas que vão mexendo, sabe? E ter que dar passos atrás. Eu digo que a gente saiu do zero, foi para o negativo e voltou para o zero ao conquistar essa derrubada desse projeto. E voltou para o zero, porque a gente precisa de afirmação, de mais políticas propositivas, que as travestis não continuem morrendo. Sabe, que a evasão escolar de pessoas LGBTs não aconteçam. Então, assim, e uma outra coisa que eu acho muito importante falar, isso não é um papo sobre pessoas LGBTs. Isso não é uma proteção, né, em relação às pessoas LGBTs, no sentido de uma escolha, né, uma escolha de pauta. Eu estou falando sobre uma saúde social. Eu estou falando sobre uma questão total. Eu estou falando sobre uma sociabilidade saudável. Só há possibilidade de amanhã, de futuro, de equilíbrio nas relações, se rompermos com as violências de toda a ordem. Se rompermos com o racismo, com o machismo, com a LGBTfobia, com o capacitismo, não é sobre LGBTs apenas. Estamos falando sobre interditar as violências estruturais. Estou falando sobre como a sociedade tem um ganho em termos de saúde social ao garantir cidadania às pessoas LGBTs também,
Como a gente vai conseguir saúde social quando a gente tirar as pessoas em situação de rua? Ponto. Tem coisas que não dá para retroceder. Não é possível mais retroceder. Enfim, gente, essa live era uma coisa muito rápida. Era só para dar um salve para vocês, agradecer novamente esse levante fabuloso, dizendo que a gente não é bagunça, dizendo que não estamos sozinhas, que isso é um compromisso público, é um compromisso real, é um compromisso coletivo em relação às questões mínimas, que é o respeito às condições humanas, ao ser quem é, ao ser quem é. Bom, sigamos, minha gente. O projeto volta para as comissões agora. Eu tenho muitos indicativos de que isso vai se dar de outra forma, obviamente, porque nós estamos juntos nesse processo todo. Então, tenho indicativos de que isso se dará de outra forma. Obviamente, um projeto como esse não poderá ser aprovado, não irá, né? E essa emenda de plenário que foi aceita é um sinal disso. Tive a notícia hoje que esse projeto foi replicado numa outra Assembleia Legislativa no país, mas obviamente a gente vai atuar para já entregar o caminho das pedras, para isso ser cortado pela raiz. Eu odeio esse exemplo, cortar pela raiz. Eu não gosto desse exemplo, porque tudo que mexe com os matos me dá um problema. Mas enfim, sigamos. Eu quero agradecer novamente e dizer que tem uma coisa que eu disse esses dias, que é assim: um dia eles vão fazer um projeto para proibir o galo de cantar. Imagine, proibir o galo de cantar, porque o nível do absurdo, né, de não permitir a humanidade acontecendo, de falar que LGBT é má influência, é igual, por exemplo, o que eles fizeram com o rio Tietê. Não adianta assorear o rio, ele vai transbordar. Não adianta colocar asfalto, porque as raízes vão estourar o asfalto. Não adianta, a natureza é coisa viva e sempre encontra uma possibilidade, porque ela mesma é dona de si mesma. E nós somos natureza. Nós somos natureza. Um dia tentarão impedir o galo de cantar, mas não sabendo eles que mesmo quando o galo não canta, o dia amanhece. Tentem fazer não amanhecer o dia. Axé, meu povo, simbora. Muito obrigada. Hoje eu vou celebrar essa nossa conquista coletiva, mas olho no peixe, olho no gato, assim, elas não descansam. Tem muita coisa pela frente. Axé.